Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, na nossa última lição do primeiro trimestre. Hoje, lição de número 13, nós vamos terminar esse trimestre falando sobre a bendita esperança de todo cristão, que é a volta do Mestre. Então, o tema dessa lição será voltados os olhos para a bendita esperança. Então, nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo, detalhes importantes que a gente precisa colocar na nossa mente e no nosso coração. Então, nós vemos que durante esse trimestre, nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, o nosso assunto foi sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da salvação, no plano da redenção. Falamos sobre o batismo, a atualidade dos dons, fruto do Espírito Santo. Então, tudo isso envolveu aspectos da pessoa do Espírito Santo. Então, depois nós estudamos, a partir da lição 6, a prática. Então, até a lição 5, a gente estudou sobre os aspectos que envolvem o agir do Espírito Santo. E a partir da lição 6, a gente estudou sobre a santificação, sobre a liberdade e reverência, sobre o compromisso com a palavra de Deus, o fervor espiritual. E nós começamos a estudar também que Jesus ainda cura hoje. Estudamos aspectos sobre a evangelização e também sobre a urgência do discipulado. Então foram lições ricas, onde nós começamos presencial, mas por conta do agravamento da pandemia, nós estamos encerrando de forma online. Mas sabendo que todas essas lições, elas nos dão um grande ensinamento. É que nós não estamos só. É que nós estamos diariamente com o Espírito Santo na nossa vida, onde Ele é Deus, onde Ele é Senhor, onde Ele deve sim ser adorado, porque Ele é Deus. Então, nós estudamos também aspectos práticos sobre a nossa vida. A importância de evangelismo, a importância de que saber que o pentecostalismo não é aquela ideia que alguns têm de que não dá valor à palavra, mas nós estudamos sobre que o compromisso, o comprometimento com a palavra de Deus. Estudamos sobre a reverência no culto, onde o culto ele tem a sua liturgia, deve ser tudo bem organizado, porque Deus ele é organizado. Então, hoje nós estamos encerrando aqui sabendo que o Espírito Santo, o Consolador, foi enviado por Cristo para estar conosco, a igreja. E ele é o selo, ele é o penhor da bendita herança. Ou seja, ele está aqui com uma garantia que Cristo voltará. E quando ele vier, nós que estivermos vivos, seremos levados, transformados. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Então essa é a nossa esperança. Então nós vamos falar isso nesta lição. Então, o nosso texto áureo, eles têm contém Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurada esperança, ou bendita esperança, em outras traduções. Então, nós estamos aguardando com confiança, com esperança, que esse dia chegará. Então, a verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a nossa esperança não é algo inventado, é algo que é real. Então, nós temos que, durante o trimestre,
o agir do Espírito Santo, ele foi estudado desde o começo da vida cristã. Quando alguém se converte, nasce de novo, o Espírito Santo ele começa a habitar na vida daquela pessoa. Até então, o Espírito Santo não habitava. A partir do momento que a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo habita no nosso coração. E ele está conosco todos os dias, até o dia em que nós seremos levados. Então, o Espírito Santo será tirado da terra. Até lá, o Espírito Santo continua conosco. Então, vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Então, quem tiver a revista pode acompanhar, ou aqui pela tela também nós vamos estar transmitindo. Então, o versículo 6 do capítulo 1 de Atos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando diziam isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o virtes ir. Ou seja, os anjos apareceram e disseram: assim como Jesus subiu, ele também irá descer. Então, nosso objetivo geral é voltar os olhos para essa bendita esperança, afirmar que Jesus virá, que não é algo inventado, que isso é um fato e que todo olho verá. Destacar a separação do arrebatamento e da segunda vinda, sobre como isso acontecerá, sabendo que o arrebatamento, Jesus não descerá à terra, ele ficará nas nuvens e nós seremos levados no piscar de olhos. E um outro evento, Jesus ele vem com a igreja, com aqueles que foram arrebatados, com aqueles que foram ressuscitados. E nesse momento é o momento em que todo olho verá. Destacar a necessidade da vigilância, estimular a viver com fidelidade. Então vamos aqui para a introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. Ou seja, todo dia a vinda de Cristo está mais próxima. Todo dia que a gente acorda, a vinda de Cristo se aproxima. Mas nós não sabemos o dia e a hora. Então a presente lição pretende esclarecer que é breve. Será um evento em que não pode dizer Jesus vem hoje, vem amanhã, vem daqui a um mês, vem daqui a um ano. Não, só ao Pai pertence saber. Então, devemos o quê? Manter a vigilância e a fidelidade. Nunca desanimarmos, nunca pensarmos: Jesus está demorando. Não, ele vem na hora certa, no momento exato. Então, Deus ele não tarda e Deus ele não falha. Ele age no momento exato. Então, breve o Senhor virá. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Então, tudo que nós ensinamos, pregamos, é baseado na palavra de Deus. Nada fora a palavra. Então, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Ou seja, existem linhas de pensamentos teológicos onde diz que a igreja
ela vai passar pela grande tribulação. Outra linha diz que não passará. Outro diz que vai ser no meio da grande tribulação. Mas todos concordam que haverá o arrebatamento, que Jesus voltará. Mas alguns interpretam de uma forma de acordo com o período. Nós acreditamos que a igreja ela não passará pela grande tribulação. No momento exato, antes de iniciar os 7 anos da grande tribulação, a igreja ela será arrebatada. E após o período da grande tribulação, a igreja ela voltará juntamente com Cristo. Então, nós temos essa linha de pensamento, mas não podemos criticar, dizer que outros estão totalmente errados. Cada um tem a sua linha de pensamento, precisamos respeitar e entender, mas precisamos também nos basear no que nós cremos. Então, precisamos primeiro nos fundamentar na nossa fé, no que nós cremos, para depois poder dialogar ou discutir sobre outros pensamentos. Porque o que acontece? As pessoas hoje elas não se fundamentam na sua fé, no que elas creem, e já querem estudar todos os outros tipos, várias doutrinas, vários pensamentos. Nós temos diversos pensamentos que são incontáveis sobre justamente o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, precisamos nos fundamentar, entendermos o que a palavra de Deus nos diz, para depois estudar ou entender as outras linhas de pensamento, para que a gente não venha se confundir e acabar se desviando da fé. Porque muitos acabam se desviando da fé porque começam a estudar outros teólogos, outros pensamentos e acabam entrando em discussões vãs. Mas a gente não deve entrar em discussões. A gente deve sim saber que a palavra de Deus nos garante que Jesus voltará e que a igreja ela será arrebatada. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. O arrebatamento da igreja, como diz em 1 Tessalonicenses 4,15, diz-nos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem serão levados, serão ressuscitados. Como isso acontecerá? Ninguém sabe ao exato de que forma. A terra ela dará conta dos seus mortos. Então, aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar. E aqueles que morreram sem Cristo, eles vão continuar ali mortos até o julgamento. Eles não serão, nesse momento, ressuscitados. Só serão ressuscitados aqueles que morreram com Cristo para subirem aos céus. E depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E a vinda de Jesus em glória é justamente como diz em 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Onde aí já entra a segunda parte, onde todo olho verá, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então, nesta vinda de Jesus em glória, é um momento depois da grande tribulação. Então, precisamos entender isso. O arrebatamento da igreja acontecerá, a igreja será levada aos céus. Lá teremos a entrega dos galardões, teremos acontecimentos reservados para a igreja. Enquanto a igreja está lá nos céus, guardada, aqui na terra estará passando 3 anos e meio de coisas boas. Haverá o anticristo levantado, que aparentemente vai resolver a situação do mundo. E depois desses 3 anos e meio, o iníquo, o anticristo, ele se revelará. E começará
3 anos e meio de justamente momentos difíceis, momentos que serão realmente nunca vistos na Terra. Nenhuma guerra, nenhum acontecimento vai ser comparado àquele período da grande tribulação. Mas nós cremos que quando isso acontecer, estaremos guardados em Deus. E depois iremos descer com Cristo, juntamente com Ele, e haverá ali o período do milênio. Então, quando o Senhor Jesus ele ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele vai vir da mesma maneira que ele subiu. Esse cenário é de sua segunda vinda em glória, e não do arrebatamento da igreja. Ou seja, quando os anjos disseram da mesma maneira que ele subiu, ou seja, todos estavam vendo Jesus subindo, ele também voltará. Então, essa segunda vinda em glória será o momento em que todo olho verá. Então, Jesus ele vai descer da mesma forma que ele subiu. Todos estarão vendo. Então, precisamos distinguir esses dois acontecimentos, porque o que confunde muitas pessoas é sobre por que algumas passagens dizem que Jesus vai descer, outras passagens dizem que ele vai vir sobre as nuvens, outros dizem que vai ser num piscar de olhos, ninguém vai perceber. Ou seja, porque precisamos distinguir os acontecimentos. Então, nós vemos que os acontecimentos eles acontecem de formas separadas. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda em glória. O arrebatamento da igreja é antes de passarmos pela tribulação. Essa é a nossa linha de pensamento. Então, vamos estudar o ponto 2, que diz uma promessa de Jesus. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda tinham uma compreensão, não tinham compreensão exata desta vinda. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus ia vir restaurar Israel. Como ele disse, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez eles estivessem ainda pensando no reino físico, no reino político, que era o pensamento deles, no pensamento que o Messias viria para isso. Então, eles ainda tinham guardado na sua mente que haveria uma restauração de Israel politicamente. Mas Jesus ele não veio como um político para reinar em Israel. Por isso que muitos disseram, esse não pode ser o Messias, porque o Messias ele vai vir, vai destruir os romanos, vai tomar a terra. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio totalmente diferente do que os religiosos pensavam. Então, precisamos compreender e entender que não é a restauração somente para Israel, mas sim para toda a terra. O dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Como diz Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, ninguém pode dizer Jesus vai voltar no dia tal, na hora tal. Muitos hoje especulam falsas religiões, falsos ensinamentos, querem dizer a hora que o mundo vai acabar, a hora que Jesus vai voltar. Mas nós vemos que a doutrina que estuda as últimas coisas é justamente a doutrina da escatologia. Então, nós estudamos na escatologia que não temos respaldo nenhum para marcar o dia e a hora. E nem podemos dizer, Jesus não pode vir agora, por causa disso ou daquilo. Todas as promessas já foram cumpridas. Jesus ele pode vir nesse exato momento, exatamente nessa exata hora. Então, não podemos dizer que Jesus não pode vir agora, porque alguns estão dizendo, Jesus não pode vir ainda, porque nem todos ouviram a palavra, porque uma das promessas é que todos iriam ouvir. Mas a palavra já foi pregada,
e ela está sendo espalhada nos quatro cantos da terra. Então, não podemos dizer que Jesus não pode vir agora. Jesus ele pode vir a hora em que ele quiser. E não podemos dizer também o dia em que ele virá, porque isso pertence somente ao Pai. Mas sabemos de uma coisa, o dia ele se aproxima. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Então os sinais eles estão se cumprindo. Basta nós olharmos para os acontecimentos e nós percebemos as pestes, guerras, destruições, onde esses são sinais da vinda de Cristo. Sabemos que a vinda de Jesus está próximo pelos sinais que ele nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Tudo inspirado na palavra de Deus. Então, não podemos desfalecer a nossa esperança. Não podemos duvidar. Precisamos confiar e esperarmos com fé. Por isso, precisamos de vigilância. Então, o ponto 2 é falar sobre essa necessidade de vigiar. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe quando virá. Atos 1,7, como nós lemos, diz, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando fala tempos e estações, tempo, na palavra original, no grego, é cronos. E estações é kairos. O Novo Testamento ele foi escrito na sua língua original, grego, que era a língua que eles falavam naquela época, na época de Jesus. Então a gente precisa entender que todos os termos que são traduzidos para o português são do original, do grego. E o Antigo Testamento ele foi escrito na sua maioria em hebraico. Algumas partes foram escritas em aramaico. Então tudo isso são palavras que são traduzidas para outras línguas. Nós temos a Bíblia hoje em diversas línguas. Então, tempo quer dizer um longo período. E estações é justamente a ocasião. Ou seja, Jesus estava dizendo, não vos pertence saber o período que vai acontecer ou em qual ocasião vai acontecer, porque o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Já está estabelecido. Deus ele já tem determinado a hora exata. Então, não nos pertence saber. Muitos hoje pulam esse versículo, parece que eles não entendem que Jesus disse que não cabe aos homens saber. Não cabe aos homens imaginar, determinar, porque quem determinou é Deus. Então, os tempos e as estações são prerrogativas do Pai. Só a Ele pertence. Então, entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar. Então, o crente precisa tomar isso como atitude diária, vigiarmos. Vigiarmos para que Satanás não venha colocar na nossa mente pensamentos de que Jesus não vai vir. Vigiar para não entrarmos em tentação. Vigiarmos para continuarmos firmes na fé. O Senhor Jesus ele nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Mateus 24, 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, várias parábolas Jesus contou sobre esse aspecto da vigilância. As 10 virgens é uma parábola bastante conhecida, onde aquelas que eram prudentes, elas estavam vigiando, elas tinham azeite de reserva, elas estavam preparadas. Aquelas outras não, elas até foram, mas foram despreparadas. E quando elas pensaram que iria dar tempo, não deu mais tempo. O noivo veio, a porta se fechou. Assim vai acontecer na vinda de Jesus. Não haverá mais tempo para se arrepender. Jesus vai vir daqui a 1 hora, eu vou me arrepender e pronto, vou para o céu. Não, vai ser um piscar de olhos. Ninguém vai dar tempo de se arrepender dos seus pecados. O tempo que nós temos é o tempo de hoje, é o agora. Então, vigia para que você esteja sempre pronto para entrar nas bodas do Cordeiro. Então, devemos viver em fidelidade.
Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Então, vigiarmos e sermos fiel. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: combati o bom combate. Essas foram palavras de Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Que possamos ter essa fé guardada no Senhor, de que a nossa coroa, ela já está guardada para mim e para você, onde nós iremos passar desta vida para uma eternidade com Deus, onde não haverá mais fim, será para todo sempre. Então, as coisas deste mundo, elas não se comparam com a eternidade, porque aqui a gente passa um pouco de tempo. O que é o tempo de vida aqui na Terra comparado à eternidade com Deus? Então, devemos levar essa palavra a toda criatura, para que aqueles que estão vivos possam tomar sua decisão. Porque a decisão de ter uma vida com Cristo é enquanto estamos vivos. Depois da morte, não há mais arrependimento. Depois da morte, vai seguir o juízo. Então, que nós venhamos ter amor pelas almas e guardarmos a fé. Como Paulo diz, guardei a fé. E amar a vinda de Cristo. Então, a fidelidade ao Senhor é uma das condições para herdar o reino dos céus. Só herdará o reino dos céus aquele que for fiel até o fim. Então, não é ser fiel até a metade. Eu fui fiel a Deus metade da minha vida e outra metade não. Não, é fiel até o fim. E dar-te a coroa da vida, como diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, a fidelidade do Senhor é uma das condições para herdar o reino dos céus. Então, muitos dizem, mas aqueles que vão ser salvos, esses Deus já separou. E aqueles que não vão ser salvos, Deus já colocou separado. Então, aquele que não foi escolhido, mesmo que ele quisesse ser salvo, ele não pode. Não existe essa separação. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos se arrependam, que todos venham para o céu. Mas Deus, ele não obriga ninguém. Deus, ele não deixa uma condição como para um robô, para ele fazer o que Deus quer. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para tomarmos uma decisão em querer Deus ou não. O resto do processo da salvação é totalmente de Deus, porque o homem, ele não pode se salvar. O homem, eu não posso dizer, eu fui uma pessoa boa, eu pratiquei coisas boas, mas o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, que a gente não venha ouvir essa palavra de Cristo, apartai-vos, mas que venhamos ouvir, venham benditos de meu Pai, onde eu tenho aqui guardado para vocês um lugar onde Jesus já disse, irei para o Pai e lá guardarei lugares para cada um de vocês. Já temos um lugar guardado nos céus para a glória de Deus. Então, que você possa entender que somos salvos pela graça de Deus. Não depende de mim, não depende de você. É totalmente ação de Deus querer nos salvar. Mas o que a gente precisa tomar é uma decisão em querer Deus, em querer seguir a Ele, em ser fiel até o fim, ser leal a Deus. É isso que Deus quer, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Então, viver com fidelidade é adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Jesus, todos os dias. É um estilo de vida, sermos fiel a Deus, saber se isso vai agradar a Deus ou não. Então, que a gente possa tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e estarmos sendo fiel a Ele em tudo. Mas então quem é fiel não peca. Não. Nós estamos sujeitos, mas não vivemos em pecado. Se alguém pecar, confesse diante de Deus que nós temos um advogado que está sempre ao nosso lado. E deixe e consiga
continuar sendo fiel a Deus. Por quê? Porque o nosso lugar já está guardado. Então, que você possa colocar isso no seu coração, que a fidelidade de Deus é uma das condições para você herdar o reino dos céus. Então, a conclusão diz: a fidelidade ao Senhor é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, os 2 anjos reafirmaram sua promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu virtes ir. A volta de Jesus, ela nos leva ao céu, e lá é a nossa esperança. Então, que a gente possa guardar isso, sabendo que a nossa esperança, ela não se limita a este mundo. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança ela se limitar somente a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa esperança não se limita aqui, mas a nossa esperança está em Deus. Então, por mais que esses dias sejam dias difíceis, confia em Deus. Continue fiel a Ele, pois breve Jesus voltará. Então, que a gente possa, se alguém chegar para nós e dizer, Jesus ele vai vir ano que vem, Jesus vai vir esse ano, que você já possa deixar isso num saco furado, porque sabendo que ninguém sabe o dia e a hora. Se alguém chegar para você dizendo outra doutrina, outro ensinamento, mesmo que apareça para você um anjo de luz na sua frente, mas que venha dizer outro ensinamento, a não ser aquilo que está na Bíblia, continue com a palavra, continue com Deus, pois existem espíritos malignos, existem espíritos do mal querendo nos enganar, querendo tirar a tua esperança, querendo tirar a tua convicção de fé. E como é que a gente consegue ter mais fé, mais convicção? É que através da palavra. Ela nos dá a condição para nós darmos razão da nossa fé. Então, se você não estuda a palavra, se você não estuda aquilo que Deus nos deu como alimento, como é que nós vamos dar razão da nossa fé? Então, nós, quando estudamos a segunda vinda de Cristo, existem vários aspectos que são aspectos que você fica com dúvida. Aqui nós só demos uma introdução, né? Só demos algo que nos leva a entender o aspecto real da escatologia. Mas, se você for se aprofundar, você vai começar a... Existem aqueles que são pré-milenistas, aqueles que são pós-milenistas, aqueles que são pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Então, esses nomes, eles são nomes de linhas de pensamentos. Então, a nossa linha de pensamento é uma linha pré-tribulacionista. O que quer dizer que somos pré-tribulacionistas? Ou seja, a igreja ela será arrebatada da terra antes da tribulação. Pré quer dizer antes. E aqueles que estudam e dizem que será após a tribulação, eles são pós-tribulacionistas. Ou seja, dizem que a igreja ela passará por toda a grande tribulação e só depois será arrebatada. Mas que a gente venha guardar a nossa fé, sabendo que, independente de que seja no início, no meio ou no fim, a nossa mansão está guardada. E sabendo que a nossa fé ela não se limita a essas linhas de pensamento. A nossa fé ela vai muito além disso. A nossa fé ela está firmada em Deus. Então pode ser o dia que for, mas nós vamos estar fiel até o fim. E existe também outra forma de você chegar até Deus. É o dia da nossa morte, onde você pode não passar pela
o arrebatamento, mas você pode um dia onde todo homem está cedido a morrer. Então, todos vamos chegar a esse dia. Só não chegará aqueles que estarão vivos no dia do arrebatamento. Mas uma coisa é certa, aqueles que não estiverem vivos, esses morreram em Cristo, estão guardados. Essa é a nossa esperança. Desde Adão, desde o primeiro homem, até o último que nascer, esses que morreram com Cristo estão guardados. Então, se você morrer com Cristo, você está guardado. Mas se você está nesse momento em dúvida, será que realmente eu sou salvo? Olhe para Deus, se arrependa dos seus pecados e guarde essa convicção no teu coração, que você é salvo. Devemos guardar essa convicção que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como assim? Nós fomos salvos na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós. Nós estamos sendo salvos porque nós estamos cada dia nos santificando, cada dia perseverando. E nós seremos salvos no dia em que entraremos nas mansões celestiais. Então, é um processo onde o que é que nós podemos fazer? É o que nós estudamos aqui. Vigiar, orar, ser fiel até o fim e a nossa morada estará guardada. Então, que você, hoje, com esse término dessa lição, desse trimestre, você possa colocar no seu coração que se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor, realmente você não nasceu de novo, porque não é ir para a igreja que vai fazer você ser salvo. Não, eu estou indo para os cultos, eu estou indo para as reuniões, eu estou indo presencial para fazer alguma coisa, mas não é você ir para o templo que vai fazer você ser salvo, é você ter nascido de novo. Então, se você ainda não tem essa convicção no seu coração, então que você possa orar a Deus, dizer: Senhor, recebe-me como teu filho, recebe-me, Senhor, como alguém que está se arrependendo dos seus pecados e quer morar no céu. E se você já é salvo, tem essa convicção no teu coração, olhe para a sua família, ore pelos seus que você conhece e tantos outros que nem conhecemos, mas que todos os dias eles morrem sem Cristo. Então que venhamos ter amor pelas vidas, amor pelas almas, que possamos desejar e almejar que mais pessoas alcancem a salvação. Amém? Então essa é a lição de hoje, que possamos ter entendido desse trimestre que a nossa fé, ela precisa ser dada à razão. E a razão da nossa fé é através da palavra de Deus. Então, se alguém chegar para você e dizer que o Espírito Santo não é Deus, você vai dizer: não, você está errado. O Espírito Santo, ele é Deus. Se alguém chegar para você dizendo que não existe essa história de trindade, que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, você dizer: não, você está enganado. Existe sim a trindade, onde os três são um só. Se alguém chegar para você, como existem hoje doutrinas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, que ele não é Deus, ele é só uma força, mas você vai dizer: não, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem sentimentos, ele tem vontade, e ao mesmo tempo ele é Deus. Então, se alguém chegar para você dizendo: a segunda vinda de Jesus não é verdade, você vai dizer: não, você está enganado, porque Jesus, ele prometeu e ele cumpre as suas promessas. Então, que tudo que você estudou nesse trimestre, você possa guardar no seu coração e colocar em prática. Amém? Quero essa oportunidade em nome de Jesus.